Aê, pessoal, olha aí. Estou aqui ao vivo, mais uma vez aqui com o Infanciaei, o Infanciar. Vou tentar descobrir aqui se está tudo certinho, porque como eu não estou fazendo aqui do local que eu estou sempre acostumado a fazer, né, vocês podem ver que eu estou num cenário aqui que mais parece um hotel, porque ele é um hotel. Eu sou o Jair Oliveira, Jairzinho, como você quiser me chamar, tá bom? Mas estou vendo que já tem gente entrando aqui, porque toda terça eu estou tentando aqui fazer essa live rápida, uma meia hora, uns 40 minutos. Aí, ó, já chegou aqui a Luciane Regis, a Fernanda Tavares está aqui também, para a gente conversar aí sobre o Infanciaei, que é esse videocast que eu estou fazendo aqui semanalmente, para a gente falar sobre infância. Olha aí que legal. Semana passada eu estava com a Tânia, minha queridíssima esposa, Tânia Calil, e essa semana, como eu estou aqui em São Paulo, eu cheguei aqui em São Paulo para fazer um trabalho aqui que depois eu vou contar mais detalhes, porque tem a ver aqui com esses assuntos que a gente fala aqui. Mas eu não posso falar muito, vai ser uma surpresa. Mas olha, tem coisa muito legal aí sendo preparada, que tem a ver com a infância de muita gente, tá? E eu quero mandar aqui um abraço aqui para o Ricardo Barbiste, que está aqui, falando boa noite aí, Ricardo de Nova Europa. Olha aí, ó, Nova Europa, que foi a segunda cidade onde o meu pai morou, né? Porque ele nasceu em Garapava, que é ali perto de Nova Europa, e depois ele foi para Nova Europa. A infância de Jair Rodrigues foi ali em Nova Europa também, depois São Carlos, aí depois ele veio para São Paulo. Mas muito legal, Ricardo. Boa noite. Quero saber de vocês aí se o áudio tá bom, tá? Porque como eu não tô na minha casa, né, tô fazendo isso aqui na estrada, vamos dizer assim, aí vocês precisam me avisar aí se o áudio tá legal, se vocês estão ouvindo direitinho. Quem mais está aqui? A Luzinete Alves. Boa noite, Luzinete. A Elizabeth Bala, Balaestreiro Lira. É isso? Falei certo? Mandando boa noite. Vai Procópio falando aqui boa noite também. Elaine Cristina Amaral Campos. Olha aí, muita gente aqui dando boa noite. Tem muita gente chegando, beleza. A Tatiana Ornelas, minha querida Tati, trabalha comigo. Sensacional. Tá falando que tá tudo ótimo. Então, acho que o som tá bom. Maravilha. Obrigado, Tati. Obrigado, Fernanda Tavares. A Sil Ramos falou aqui também que o áudio tá ok. Então, vamos lá. Para quem ainda não participou aqui dessas lives aqui do Infanciaei, bom, não precisa explicar muito. Esse nome já diz alguma coisa. É para a gente aí investigar as infâncias, né? A semana passada, como eu disse, eu estava com a Tânia, a gente falou muito da infância dela. No primeiro episódio do Infância eu falei muito da minha infância. Como eu estou aqui trabalhando, não sabia nem se eu ia conseguir entrar hoje aqui, obviamente não consegui também planejar para trazer alguém aqui para falar da infância, mas eu quero combinar que eu vou pedir aí muitas coisas de vocês que estão aqui escrevendo no chat aqui do Facebook, para saber como é que, para saber alguns detalhes das infâncias de vocês, porque o Infanciaei, numa referência obviamente aberta à, à Agência Central de Inteligência Americana, né? A gente vai aqui também investigar as infâncias. E a gente tem falado muito dos anos 80, porque a minha infância, eu nasci em 75, mas a minha infância foi, da que eu lembro, né, foi muito nos anos 80. Tanto que a primeira Copa do Mundo que eu lembro, eu quero saber qual foi a primeira Copa do Mundo que você lembra aí. Que a primeira Copa do Mundo que eu lembro, né, porque a primeira que eu já estava vivo foi a de 78, né, que foi, acho que a Argentina foi campeã, inclusive foi na Argentina. Aí, a que eu lembro, a primeira que eu lembro foi a de 82, porque eu aí já estava com 7 anos de idade e foi aquela fatídica Copa do Mundo, onde o Brasil estava com aquele timaço, para quem acompanha futebol e gosta de futebol, como eu, sabe que a seleção de 82
Mesmo quem não acompanha futebol sabe, de alguma maneira, que a seleção de 82 foi uma das melhores seleções, é considerada uma das melhores seleções de todos os tempos, de todos os países, né? Porque tinha Zico, Sócrates, Falcão, Leandro, Júnior. Ixi, Maria, era um time cheio de craque. Mas acabou perdendo para a Itália. E eu me lembro bem que em 82, que é a primeira Copa que eu lembro, existia, não sei se vocês lembram disso, né? Quem também viveu esse momento vai lembrar. Tinha um álbum de figurinhas, agora tem o álbum de figurinhas da Panini, que é muito legal fazer. Inclusive, eu já vi que está vendendo o álbum já com as figurinhas para a Copa desse ano, de 2022. Mas lá em 82, o álbum de figurinhas vinha com... Era o álbum de figurinhas da Plock, se eu não me engano, não era? Era do chiclete Plock, da goma de mascar, né? Vamos dizer assim. E você, tipo, comprava as gomas de mascar e abria e tinha as figurinhas dos jogadores. E aí você montava o álbum. Eu lembro que eu montei junto com meu primo e irmão querido, que aliás amanhã é aniversário dele, então quero mandar um beijo para ele, que é aniversário dele. E eu e ele, a gente fez o álbum. A gente fez esse álbum da Copa. Aqui, ó, eu tô sem óculos, tá difícil de ler, mas a Jaluze Oliveira, acho que eu tô falando certo. Ela falou que a primeira Copa que ela lembra foi a de 70, olha aí. Sensacional. Tricampeonato do Brasil, com Pelé e tudo, Jairzinho, isso aí. O João Vitor, a primeira Copa que ele lembra é de 98. Isso aí, João Vitor. Maravilha. Mas assim, voltando à Copa de 82 e o álbum de figurinha, eu completei o álbum de figurinha. Eu lembro que a gente comprava caixas e caixas de Plock para poder ter as figurinhas. E trocava também na escola, né? Tinha essa coisa de trocar, enfim, bafo, né? Bater, sabe? Aquela brincadeira de você bater assim com a mão e virar as figurinhas. E eu completei junto com meu primo, a gente completou o álbum. E aí, o que aconteceu é que a gente começou a ver todos os jogos. E o Brasil começou jogando muito bem, uma seleção, né, incrível. Inclusive ganhou da Argentina, ganhou, se não me engano, da União Soviética, né? Enfim, não lembro direito os jogos que antecederam o fatídico jogo com a Itália. Quando chegou o jogo com a Itália, a gente estava assistindo o jogo, aí o Brasil saiu perdendo, né? Paulo Rossi, o atacante italiano, destruiu nesse jogo, e o Brasil empatou, se eu não me engano, né? O Brasil saiu perdendo, empatou, depois tomou outro gol, empatou de novo, e aí o Paulo Rossi acabou fazendo 3-2, né? Me corrijam aí se eu estiver enganado, tá? Porque minha memória também não tá lá essas coisas. Mas aí foi 3-2 para a Itália. E aí eu me lembro que eu sofri, junto com milhões de brasileiros e de milhões de estrangeiros que também estavam torcendo para o Brasil ali naquela partida. E a gente sofreu, viu? Eu lembro que eu fiquei desolado, eu chorava. Eu tinha 7 anos de idade, chorava. Aí eu lembro que num álbum de figurinha, tanto eu quanto meu irmão, meu primo e irmão, a gente pegou assim um álbum, abrimos na página da Itália e picotamos a página da Itália, principalmente o Paulo Rossi. Porque a gente ficou tão sentido com aquela derrota do Brasil que a gente picotou a página da Itália, estragamos o álbum de figurinha, né? Porque acabamos picotando a página da Itália. Mas essa foi a primeira Copa que eu lembro, né? E isso acho que faz parte de muita gente na infância, ó. A Fernanda Tavares está falando assim, o Brasil ficou todo enfeitado, as ruas estavam todas enfeitadas, era muito bom. Pois é, Fernanda, eu não me lembro desse detalhe, mas obviamente a gente imagina, né, que estava tudo enfeitado. Eu assisti esse jogo no sítio do meu pai, que era lá em Cabriúva, interior de São Paulo, perto de Itu, de Salto. E como a gente ficava mais no sítio, eu não via as ruas tão enfeitadas, mas a Fernanda trouxe aqui uma informação interessante, né? Que ficou tudo enfeitado para a Copa e tal. Ó, a Ana
Soares está falando, foi desesperador. O Brasil estava todo enfeitado. E saímos arrancando tudo na rua. Não, foi, olha, para quem não, como o João Vitor me falou, né, que a primeira Copa que ele lembra foi a de 98, que também foi uma decepção para o Brasil, né, porque chegou na final, perdeu para a França. Mas, João, você deve imaginar assim, né, porque até hoje, né, quando o Brasil está jogando a Copa e perde, é uma tristeza muito grande, né? Mas naquela Copa, especificamente de 82, aquele time do Brasil, ele era muito favorito, mas muito favorito, né? Com Sócrates, Zico, Falcão, Júnior, Leandro, Valdir Pérez, Serginho Chulapa, enfim, tinha muita gente boa naquela seleção. E quando o Brasil perdeu foi inacreditável, assim, foi como, talvez, eu não vivi isso, né, então no ano de 1950, que a Copa foi aqui no Brasil, e o Brasil perdeu na final para o Uruguai, deve ter sido uma decepção parecida, né, não foi a final, foi acho que a semifinal, né, que o Brasil, foi semifinal, acho que o Brasil perdeu para a Itália, mas foi muito triste. Enfim, isso faz parte também da infância, mas eu me lembro bem desse dia. Eu me lembro bem, até porque tem uma história engraçada, né? Acho que um jogo antes, ou alguns jogos antes, o Brasil ganhou da Argentina e ganhou bem. E eu lembro que no mesmo sítio do meu pai, onde a gente estava assistindo a Copa, tinha um amigo do meu pai, grande figura, que é o Mister Sam. E o Mister Sam estava assistindo lá o jogo com a gente. O Mister Sam é argentino. Mas, né, com essa alma brasileira, porque vive no Brasil há muitos anos, mas ele estava torcendo para a Argentina, né? País de origem dele. Eu lembro que quando o Brasil ganhou da Argentina, a gente, né, eu, meu primo, meu pai, enfim, todo mundo ficou tirando um sarro do Mister Sam, porque ele ficou muito bravo que a Argentina perdeu para o Brasil. Mas logo na sequência o Brasil perdeu, assim, inacreditavelmente, porque a Itália não vinha bem naquela Copa, né, se eu não me engano. Ela vinha meio capengando, e o Brasil estava com o time dos sonhos. E aí, quando o Brasil perdeu da Itália, ele tirou tanto sarro nosso, que isso levou a gente a picotar, não só a Itália, mas eu lembro que a gente picotou a Argentina também. De tanto que ele encheu o nosso saco. Ai, ai. Mas então, aí tem essas coisas. Mas agora eu quero aqui, ó, aproveitar esses 15 minutos que a gente ainda tem aqui nessa conversa falando da infância, não só para falar de futebol, porque falei dessa de 82, porque a primeira Copa que eu lembro, né, que eu tenho na memória, é a de 82. Mas a gente não precisa só ficar falando de futebol, tem muita gente aqui conversando aqui comigo, a Ilma Teixeira. A Ilma falou assim, sobrancelhas bem feitas. Olha, eu vou te confessar que é o seguinte, Ilma, eu estou fazendo aqui, vim para São Paulo, né, não só para visitar família, amigos, mas também para fazer um trabalho. E nesse trabalho, eu não estou maquiado porque eu tirei a maquiagem, né, antes de voltar aqui para o hotel, mas deram um tapa na minha sobrancelha. E você, muito boa observadora, hein? Você falou que as minhas sobrancelhas estão bem feitas. Olha aí, vou falar para a maquiadora que fez com o maior carinho, ela vai ficar feliz da vida. A Nath, é isso aí. É, é, olha aí, tem quem mais? A Joana, Jeane Monte, cara, deixa eu ver se eu ponho o óculos aqui se melhora, deixa eu ver aqui, acho que vai melhorar. Olha aí, melhorou aí, ó. Jeana Monte está falando boa noite, querido. A Rosíria de Ponte está falando, acompanha o seu trabalho e da sua família, adoro. Puxa, obrigado. Aliás, quem quiser me seguir aí no Instagram é @JairOliveira. @JairOliveira, sem o D, né? Tem gente que fala Jair de Oliveira, não é? Jair Oliveira, tudo junto. E tenho feito aí um monte de coisa. Aí outro dia eu coloquei um vídeo engraçado aí que eu pensei numa ideia e fiz com a minha filha mais nova, como se eu estivesse dando a bronca nela e ela, para acelerar a minha bronca, ela ficava apertando assim, tipo como a gente faz no WhatsApp, sabe? Aí fica em uma vez e meia,
a velocidade 2 vezes, entra lá no Instagram para você ver, @JairOliveira. E quem também quiser acompanhar o TikTok dos Grandes Pequeninos, obviamente é @GrandesPequeninos, tá bom? Sigam a gente lá. E também tem o canal do YouTube dos Grandes Pequeninos, já que a gente está aqui falando de infância, né, tem esse projeto lindo que eu faço com a minha esposa e com as minhas filhas, com as nossas filhas, que é o Grandes Pequeninos, que é youtube.com/grandespequeninos. E a infância nos anos 80 foi muito regada também a coisas que eu fiz com o Balão Mágico, né? Muita gente lembra e gosta, e eu fico feliz da vida. Agora eu quero saber, quero fazer uma pergunta aqui, vamos ver o que o pessoal põe no chat. Quem estiver vendo esse vídeo depois ou ouvindo depois também pode aí relembrar. Séries. Eu falando com a Tânia semana passada sobre séries da infância dela, ela não soube me dizer muitas. Mas tinha muitas séries, né? Tinha muitas séries na TV. E eu lembro que eu me amarrava nas séries, por exemplo, MacGyver. Eu lembro que eu me amarrava no MacGyver. O MacGyver, para quem não conhece, para quem nunca viu, deve ter no YouTube, o MacGyver era uma série de aventura incrível, onde o personagem principal chamava MacGyver, e ele conseguia fazer umas coisas impressionantes, tanto que virou até meme, né, assim, tipo, o MacGyver consegue fazer uma bomba com papel, sei lá, com papel de pão, de saco de pão e fio de nylon. Ele conseguia sair de umas situações perigosíssimas com coisas assim que ele tinha no bolso. Então era um agente, acho que ele era um agente, não era? Um agente secreto, sei lá. E que ele conseguia fazer uns negócios absolutamente inacreditáveis. A Rosília de Ponte aqui está falando, eu adorava o MacGyver. Eu adorava essa série. MacGyver para mim era incrível. Gostava também da série, sabe qual série que eu me amarrava? O Incrível Hulk. Nossa, aquela série. E o Incrível Hulk, a transformação não era essa transformação aí de computação gráfica incrível que tem na Marvel, nos filmes da Marvel hoje em dia. Era uma transformação mais tosquinha, mas era super bacana, porque era com aquele Lou Ferrigno, que era um cara que, pô, já na época já era malhadão, super forte, e pintavam ele de verde, né, e tal. E o Bruce Banner, eu adorava a série, porque era uma série meio triste, assim, saca? Porque sempre o tema, não sei se vocês lembraram, tum, din, dum, din, tum, din, dum, dum, din. Era um negócio assim, era um pianinho. E todo episódio, o Bruce Banner, né, o cara que virava o Hulk, ele não, ele tava assim, ele era meio andarilho, assim, saca? Ele não parava em nenhum lugar, porque por conta do personagem, né? De tipo, dele, todo lugar que ele ia, se ele arrumasse confusão, ele virava o Hulk. E aí, puta, acabava tendo aquela, aquela confusão toda, quebra-quebra todo. Mas o louco era que todo episódio ele arrumava confusão. E eu, moleque, eu falava assim, pô, mas esse cara arruma muita confusão. Todo lugar que ele vai tem confusão, tem gente querendo bater nele, tem gente. Pô, como é que pode um negócio desse? Eu acho que ele tem que ficar mais calminho. Mas era um negócio muito engraçado e triste ao mesmo tempo. Eu lembro que eu ficava triste assim de ver, porque no final do episódio ele estava sempre se despedindo, até das pessoas que gostavam dele e tal, né? Então cada episódio ele chegava em algum lugar, sempre dava um jeito de arrumar uma confusão, que ele virava o Hulk, mas tinha sempre as pessoas que gostavam dele, as mulheres que ficavam apaixonadas por ele, mas ele, por conta dessa transformação, né, que é característica do personagem, do Incrível Hulk, ele saía andando, assim, ele sempre pegava carona. Então, sempre no final do episódio, e começo do episódio também, ele estava sempre meio que pegando carona. E aí tinha essa música triste, saca, que rolava. Não sei se vocês lembram, mas era isso aí, entendeu? Ó, peraí, Cantaros Blair Khalid Santos, tá perguntando aqui para mim. Fala em anos 80, você jogava Atari? Jogava. Eu ganhei o meu primeiro Atari, primeiro e único Atari, acho que eu ganhei. Eu ganhei um Atari também quando eu era moleque, nos anos 80.
E aí jogava aqueles jogos, né? Tinha o jogo do tênis, né? Que eu nem lembro direito o nome, vocês devem lembrar aí o nome. Não era tênis, era um outro jogo, um outro nome. Mas eu jogava, sabe um jogo que eu era craque, mas eu ficava muito tempo jogando e batia todos os recordes da casa, dos meus primos e tal, era Asteroids. Asteroids era um jogo que tinha uma navezinha assim, né? Era tudo pixelado. Aí ficava no meio começava com a navezinha no meio da tela. Aí vinha aqui umas formas que eram os asteroides, umas formas que vinham e você tinha que sair desviando e atirava, né? O controle assim, você ficava atirando nas pedras para elas diminuírem, os asteroides ficarem menores. E aí, quando você passava de fase, ia ficando cada vez mais difícil, porque vinha asteroide de tudo quando era canto na tela. Às vezes você tinha que desviar, muitas vezes você tinha que diminuir, né? O tamanho dos asteroides. Era um jogo que eu gostava muito. Então, respondendo a pergunta, eu joguei muito asteroide em casa quando eu voltava da escola. A Alessandra Rangel está falando: sua voz é a melhor coisa da cidade. Muito obrigado, querida. Numa referência, obviamente, nítida a uma canção minha chamada Você por Perto, que eu gravei em 2000 no meu disco Desritmia, e que eu falo ali: é tão bom ter alguém que te telefone só para saber como foi seu dia. Sua voz é a melhor coisa da cidade. Ó, a Heloísa Machado está falando assim: os Waltons. Os Waltons. Cara, eu não lembro muito dessa série. Como é que era, Heloísa? Que época que era? Porque eu não, não me é estranho o nome, mas eu não estou lembrando direito. O João Vitor disse aqui: o meu primeiro videogame foi um Mega Drive. Olha aí, um Mega Drive, acho que já na década de 90. Eu também tive uma época aí, tive um Mega Drive, que acho que o jogo que fez grande sucesso no Mega Drive, se eu não me engano, foi a primeira versão do Mortal Kombat, né? Esse jogo que hoje em dia é um clássico, aí todo mundo joga. Pode ser. Quem mais aqui fala de série? O Gordo e o Magro, a Cida Maria, isso, o Gordo e o Magro, aí já um pouco mais para trás, né, da década de 80, mas eu também via muito, muito engraçado, o Gordo e o Magro, os Três Patetas, lembram dos Três Patetas também, né, que em inglês é The Three Stooges, séries incríveis, né, e eu gostava muito das séries japonesas, de herói, lembra? Spectre Man, Ultra Seven, Ultraman, tinha o Goldar. Quem que lembra do Goldar? O Goldar era uma série que eu até recentemente, mais recentemente, comprei um DVD com vários episódios dessa série do Goldar. Que eu não lembro se o nome era Goldar, o nome da série, mas tinha o Goldar, que o menino assoprava um apito, o Goldar ouvia e vinha salvar. E tinha o Spectre-Man, lembra do Spectre-Man? O Spectre-Man eu adorava, que tinha lá o Caras. Tinha aquele vilão que ficava falando assim, né? Porque a boca não mexia, era uma máscara de um gorila e uma máscara de um outro símil. Aí ele ficava assim, falando assim, mas a boca não mexia. E o Spectre-Man, não sei se vocês lembram, tinha vezes que dava para ver quando ele estava brigando com os monstros, que era também sempre aquela história. Sempre tinha um monstro que vinha atacar Tóquio, porque tinha essa coisa da poluição e dessa poluição química que transformava um monte de coisa em monstro. Aí o Spectre também vinha salvar. Mas às vezes, na luta, nas brigas lá do Spectre-Man com os monstros, dava para ver o zíper da fantasia do monstro. Era muito bom. Era muito bom. Foi pré essa coisa assim, Jaspion, né? Como é que era esse outro aí que tem os cinco. Tem um time de 5 defensores coloridinhos, que agora eu esqueci o nome. Mas foi pré isso aí. A Ana Soares está falando, os Waltons era mais dos anos 70. Ah, entendi. Início dos 80, por isso você não lembra, Jairzinho. Eu não lembro direito dos Waltons, não me é estranho, mas depois eu vou procurar aqui para ver. O Dr. Gore, olha aí, lembrar aqui, tinha o Dr. Gore,
E tinha o Caras era o capanga do Dr. Gore no Spectreman. Tinha o Ultraman também, né? Que quando o Ultraman apanhava muito, acendia uma luzinha, assim, saca? Mas todo episódio acendia essa luzinha. Era que nem a série também do Homem-Aranha, lembra? Que aí era anos 70, mas que também atravessou os anos 80, que o Homem-Aranha apanhava demais. E aí as pessoas mudaram a musiquinha, aquela música clássica, o tema clássico do Homem-Aranha, para Homem-Aranha, Homem-Aranha, nunca bate, só apanha. Porque ele apanhava a beça. Ele só apanhava no episódio e tinha aqueles efeitinhos dele subindo pelas paredes, assim, que era bom demais. Mas tinha muita série, né? Tinha muita série nos anos 80. Eu lembro que tinha Chips, né? Que era o Eric Estrada, o Poncherello, né? Que pô, era uma série fantástica também, que eram dois policiais, né, parceiros, que ficavam resolvendo ali um monte de caso e tal, era bem bacana. Tinha a série da Mulher Maravilha, que eu também via, que era muito legal, gostava muito de ver. A Ilha da Fantasia, a Liege Black botou aqui. É, a Ilha da Fantasia, também uma série muito legal, que depois, acho que teve, se não me engano, recentemente também, teve um remake, né? Da Ilha da Fantasia, tinha o Tatu, o personagem da Ilha da Fantasia, o Tatu. A Semicouto está falando aqui, lembra do Chips, olha aí. Vamos lá, a Jaluse está pedindo aqui, por favor, manda um beijo para os meus netos, que adoram você e sua família. Eles moram em Santa Catarina, em Chapecó, Gustavo e Cauã. Gustavo e Cauã, um beijo para você, sua vovó aqui tá participando aqui do Infância EI e pediu para eu mandar um beijo para vocês aí em Santa Catarina, em Chapecó, maravilha, um beijo para todo mundo de Chapecó. Zorro, olha lá, a Ângela Mesquita está falando aqui, Zorro. Também via muito Zorro, era muito legal a série do Zorro. O Túnel do Tempo, He-Man, Os Cavaleiros do Zodíaco. Meu filho é médico e ainda assiste, eu sempre assisto com ele também. É verdade, lembrou bem. O Zorro tinha aquela série que era... Como é que era? Era não sei o que, Perdida. Não era Ilha Perdida, era num planeta, cara, que também era super legal. A Mulher Biônica tinha a Semicoto lembrou da Mulher Biônica, tinha um Homem Biônico também, né? Que era um homem de 6 milhões de dólares. Eu até falei no episódio passado, pô, um homem de 6 milhões de dólares, porque era quanto custou para fazer o projeto, né? Do Homem dos 6 milhões de dólares, o Homem Biônico. Aí você fala, cara, hoje em dia 6 milhões talvez não desse para fazer quase nada do projeto do Homem Biônico, né? Por conta da inflação e tal. Ó, a Gilda Santos está falando do Mr. Magoo. Mr. Magoo aí já era um desenho animado, era uma série, obviamente, mas de desenho animado, que eu adorava. O Mr. Magoo é um personagem incrível, né? Com aquele óculos fundo de garrafa, porque ele né, deficiente visual, ele não enxergava bem e isso trazia um monte de atrapalhada lá para ele. Tem gente pedindo beijo aqui para Marília, de São Paulo, né? Quer dizer, a cidade de Marília, em São Paulo, né? Beijo aí para todo mundo de Marília. A Graça Arruda está falando, amo sua família, você lembra muito seu pai. Ah, obrigado, muito obrigado pelo carinho. E aqui, ó, a Leila Menezes, vamos ver aqui o que ela escreveu. Vou botar aqui, pô, eu posso botar aqui, não. Ela escreveu, acabei de receber do Facebook uma lembrança de um domingo há 7 anos, você cantando no Parque Ibirapuera, junto com a sua família, todos nós em volta. Muito bom, olha aí, que legal. Muito obrigado aí pelo carinho. Tinha Vicky, a menina robô. Olha aí, Vicky, a menina robô. Vicky, a menina robô, não lembro muito também não. Depois eu vou dar uma olhada para ver se eu assistia ou não. Eu lembro da Punk. Quem se lembra aí da Punk? Punk Brewster. Uma menininha com umas chuquinhas, cheia de sardinha. Outro dia eu vi uma reportagem onde a Punk... mostraram a Punk como ela está hoje, né?
uma mulher, né, uma senhora, mas a Punk eu gostava muito também. A Punk tinha o É Teimoso, né? Tinha o É Teimoso que passava, que eu gostava pra caramba, era Alf, o É Teimoso. Aí depois teve a família Dinossauro, que aí já era mais, se eu não me engano, acho que começo dos anos 90, né? Com Não é a mamãe, não é a mamãe! Muitas séries bacanas assim que rolaram na infância, na minha infância. Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Fernanda Tavares lembrou bem. Verdade, era também uma série, né, muito bacana. A Alcione Porto está dizendo aqui, meu amigo digno do Facebook. Olha aí, obrigado pelo carinho. A Maristela da Silva, você tem uma família linda e abençoada, sou de Joinville. Obrigado pelo carinho. Amém. Tudo de bom para vocês também. Que mais? Alguém lembra de mais? A Punk, a Levada da Breca, era isso mesmo. Era Punk Brewster, a Levada da Breca era o subtítulo em português. Tem aqui a Ana falando também da família de dinossauro, que eu lembrei. Quem mais? Quem mais que tinha? Olha só, peraí, ó. O Rogério está falando, eu jurava que eu também era biônico. Jane das Selvas, é verdade, na Sessão Aventura. Mas acho que isso foi um pouco depois, não foi? Porque Malhação, acho que já passava meio anos 90, assim, né? Eu já não estava assistindo muita TV. Mas olha aí quantas séries que a gente lembrou. É que a Tânia, minha mulher, ela acabava não vendo muitas séries, mas ela deve ter visto algumas séries. É que ela não lembra direito. Mas tinha muita série legal, né? Tinha Super Máquina, lembram do Super Máquina? Esquadrão Classe A, que já lembraram na semana passada, o Trovão Azul. Super Máquina eu adorava. Adorava Super Máquina. Com Michael Knight. Com David Hasselhoff. Que depois também fez muito sucesso numa série, né? Aí já mais para frente com o Baywatch, né? Mas o David Hasselhoff fazia o Michael Knight e tinha um carro que era o Kit. O Kit, cara, era o sonho da molecada ter um carro daquele que falava. E eu lembro que na época meu pai chegou a comprar um Miura. Quem lembra desse carro, um Miura? E o Miura, ele tinha um design meio parecido com o do Kit. E o Miura falava. É verdade, era um carro que você entrava e ele falava uns negócios. Ele te dava oi, eu acho. Tinha uma gravação que era, né, dentro do painel do carro, assim, que ele falava uns negócios. Ele falava, sei lá, não sei, mas já tinha uma tecnologia que ele comentava uns negócios. E eu achava, quando meu pai comprou esse carro, eu fiquei louco, que eu achava que eu estava na super máquina, assim, quando eu ia com ele ou com a minha mãe em algum lugar. Então eu ficava me imaginando como sendo o Michael Knight, não dirigia, obviamente, mas ficava ali no banco de trás do carro ou no banco do passageiro, porque vocês lembram? Tinha muita coisa nos anos 80, mas muita coisa, que hoje em dia, obviamente, né, por conta de toda essa questão da segurança e de outros assuntos, que hoje em dia soa como um absurdo, mas mais antigamente as crianças andavam no banco da frente dos carros, que era um perigo, obviamente, um perigo, né? E por conta, acho que, de tantos acidentes e tantas coisas tristes que acho que aconteceram por conta, né, de não se usar o cinto de segurança, acabou virando uma regra quase que universal, graças a Deus, e hoje em dia todo mundo tem que usar o cinto de segurança. Mas na década de 80 era muito comum as pessoas não usarem o cinto, né? E até crianças andarem no banco da frente. Então, muitas vezes eu sentava no banco da frente do Miura e ficava achando que eu era o Michael Knight. Mas tinha essa série, né? A Juliane Ferreira está falando aqui, Gene é um gênio. É verdade, a gente lembrou também, acho que no primeiro episódio, que era mais antigo, mas na década de 80 também fez muito sucesso, né? A Gene é um gênio. Era uma série legal demais.
E hoje em dia, eu estava vendo outro dia a série da WandaVision, né? Que é a personagem lá da Marvel, e acho que o primeiro episódio é muito em cima dessa coisa do Gene é um gênio. É uma referência muito clara aí dessa época. Então, você vê, ó, Automan. Rogério Costa lembrou de um que eu amava, o Automan. É verdade, bicho, olha aí, que legal. Minimal, o Minimal era um negócio fantástico também. Ô, Rogério, obrigado por ter lembrado dessas três séries. Falei do MacGyver, mas Automan e Manimal, gente, se vocês não viram, tenta procurar aí no YouTube. Um Manimal, se eu não me engano, ele virava uma pantera, não era isso? Ele virava uma pantera negra e ele fazia assim com a mão, assim, ó. E a mão ia virando, né, com o efeito da TV, o efeito, a produção da série, o efeito gráfico, ia transformando a mão dele numa pata de pantera, e ele virava uma pantera. Cara, sensacional, sensacional. Aqui estão falando aqui, ó, e Gênios, né, Gênios, aquele jogo de sequência das luzes, é verdade, joguei bastante também o Gênios, muito legal. Olha aí, o Vitor, meu amigo de infância, o Vitor é meu amigão de infância mesmo. Cresceu e comigo e estudamos junto. Aí ele falou aqui do Manimal. Aí, Vitão, lembra do Manimal, velho? Lembro, pô. O bicho virava uma pantera, não era? Ó, o Vitão tá falando aqui também. Também gostava do Águia de Fogo. O Águia de Fogo? O Águia de Fogo era o Trovão Azul? Não, né? Putz, agora eu fiquei confuso. Qual que é o Águia de Fogo, Vitão? Não lembro direito do Águia de Fogo. Eu acho que eu estou confundindo os nomes, mas, pô, se você lembra, eu lembro também, porque a gente assistia um monte de coisa e depois chegava na escola e ficava comentando. Porque eu lembro que a gente chegava às segundas-feiras e ficava comentando Trapalhões, que passava aos domingos. Pô, os Trapalhões, uma turma clássica aí do humor brasileiro e muitas boas lembranças. Olha aí, aqui, ó, a Vera Elísia está falando assim. Oi, Jairzinho, continuas com a doçura do tempo do balão. Adorável aquele menino. Que bom tê-lo perto assim. Que bom, querida. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Ó, o Vitão falou aqui, deixa eu ver. O Manimal se transformava em vários animais. Ah, não era só na pantera? É porque eu lembro dessa parada da mão, assim, que fazia assim e virava na pantera. Mas é verdade, acho que o Manimal se transformava em vários animais. E o Águia de Fogo também era um helicóptero. É isso aí. É isso aí. Muitas coisas, né? Muitas coisas. Poderosa Isis também, olha aí, lembraram bem. Muito, muito bom. Olha aí, lembramos de várias coisas aqui da infância, principalmente dos anos 80, mas teve gente falando aqui ou de antes ou de depois, mas muito, muito legal. Ó, toda terça-feira eu vou tentar entrar aqui com essa função aqui de lembrar de coisas da infância, entrevistando algumas pessoas também, mas agora como eu estou viajando, fica um pouquinho mais difícil da gente coordenar, mas muito bom também lembrar aqui, né? Vamos deixar algumas coisas aí para a gente lembrar no próximo episódio. No próximo a gente podia falar sobre os medos, né? Medos da infância. Eu tinha alguns. Lembro que, vou falar no próximo com mais detalhe, mas o clipe do Michael Jackson, do Thriller, me deixou com muito medo, bicho. Muito medo, mas ao mesmo tempo, como eu era muito fã, eu assisti e depois assisti inteiro várias vezes e sabia a coreografia toda, eu e minha irmã. Só para completar aqui, a Deralice Pereira falou do Jiraya. O Jiraya veio um pouquinho depois, não foi? O Jiraya. E Cântaros Blair Khalid Santos falou era a Águia de Fogo e também tinha o Trovão Azul. Ah, entendi. Então tá. Então beleza. É isso aí. Pessoal, olha, como eu falei para vocês no começo, tem uma novidade legal sendo preparada aí, que eu não vou poder dar muitos detalhes, mas vocês vão gostar do que tem a ver com a infância. E o que tem a ver com a infância é Grandes Pequeninos também, porque eu tenho esse projeto, se você não conhece, é só entrar lá, youtube.com/Grandes Pequeninos, tem vários videoclipes legais, várias coisas bacanas,
E sigam o Instagram do Infância. Eu vou colocar aqui, quer ver? Vou tentar colocar aqui, porque no Instagram do Infância não tem muita coisa ainda, tá? Porque a gente começou agora há pouco. Mas já tem lá umas coisas bem interessantes, que vale a pena vocês darem uma olhada. E assim, ó, o Instagram do Infância é @infanci, né? infance.i.a. infance.i.a, tá aqui na tela. Infância, sigam lá o Instagram, porque vocês podem dar dicas também. Me mandem no direct algumas coisas aí que lembram a infância de vocês. Pode ser o balão mágico, inclusive, que aí eu coloco lá, eu compartilho, tá? Mas, pô, qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer imagem, qualquer grupo musical, qualquer série, filme, brinquedo, jogo, lugar, me manda, que aí eu tento compartilhar lá como sendo algo desse álbum geral aí da infância, já que a gente vai investigar as infâncias todas. Obviamente não precisa ser só da década onde eu tive a minha infância, da década de 80. Pode ser de várias décadas, tá bom? E vamos pesquisando e compartilhando as infâncias aí, porque é sempre um momento legal da gente relembrar. E eu vou terminar esse episódio aqui cantando uma música dos Grandes Pequeninos, que me pediram no episódio retrasado e eu acabei não cantando, que é uma música que eu fiz para ajudar minha filha mais nova, quando ela era bem pequenininha, agora ela já está com 11 anos, mas quando ela tinha 2 anos de idade, eu fiz uma música para tentar ajudar o desfraude dela. E é uma das músicas mais conhecidas dos Grandes Pequeninos, chamada Xixi, Cocô e Pum. E assim, xixi, deu vontade de fazer xixi, deu vontade de fazer xixi, deu vontade de fazer xixi, muito bem, muito bom, o banheiro é logo ali. Enchi a minha bexiga, não me diga, então agora é hora de fazer xixi, é muito fácil, hora essa, vem, vamos nessa, pois tem um banheiro logo ali, abaixa a calça, levante a tampa da privada e deixe fluir, depois se limpe direitinho, se arrume bonitinho, dê descarga, pronto, você fez xixi, mas não esqueça de lavar a mão, hein? Deu vontade de fazer cocô, deu vontade de fazer cocô, deu vontade de fazer cocô, muito bem, muito bom, já para o banheiro eu vou. A barriguinha tá cheia, não bobeia, se deu vontade não devemos segurar, vamos depressa pro vaso, pois é o caso de aprender que lá é o lugar, e depois de feito, dê a descarga bem direito e dê um jeito de avisar. Já acabei, tô esperando, por isso eu tô gritando. Quem é que vem pra me ajudar a me limpar? Deu vontade de fazer um pum, deu vontade de fazer um pum, deu vontade de fazer um pum. Sai daqui, sai pra lá com esse bumbum. Deu vontade de fazer um pum, deu vontade de fazer um pum, deu vontade de fazer um pum. Vai por mim, se é assim, eu também vou fazer um. É isso aí, essa foi xixi, cocô e pum. Pessoal, olha, a semana que vem eu acho que eu vou estar no voo na terça-feira. Então não sei se eu vou conseguir fazer. Mas sigam o Instagram do Infância, que eu coloco esse vídeo aqui também na íntegra no Instagram do Infância e também coloco no meu Facebook, que é aqui onde está sendo transmitido, que é facebook.com/Jair Oliveira Oficial, e também depois no meu YouTube, tá? youtube.com/Jair Oliveira. E estou pensando aí, de repente, em compartilhar só o áudio desses episódios num podcast, para o pessoal poder ouvir depois com calma, no fone de ouvido e tal. Mas vamos compartilhando as coisas aí das nossas infâncias. E muito obrigado pela participação de todos vocês, muito carinho aqui que eu recebi. Agradeço do fundo do coração. Sigam lá o Instagram do Infância e também o meu, que é @Jair Oliveira. Vou botar aqui para vocês, @Jair Oliveira, tá bom? Porque se você puser lá @Jairzinho,
Infelizmente eu não consegui pegar esse arroba no começo do Instagram, mas tem aí o arroba Jair Oliveira, que é também como eu uso o meu nome artístico, né, nas minhas composições. Obrigado, pessoal. Uma ótima semana aí para vocês. Espero que esse momento aqui tenha sido um momento de nostalgia e alegria, tá bom? E a gente vai se falando aí. Grande beijo. Até a próxima. Galera, fui. Vou botar aqui o quadrinho aqui do Infância. Valeu. Até mais.